para começar, eu vou pedir para que o senhor se apresente para nossa audiência dessa noite aqui. Tá certo. Vou tentar ser resumido. Entre 1984 e 1996, eu fui da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, né, no século passado. E eu era do quadro de especialistas em telecomunicações. Dentro deste quadro, em determinado momento da carreira, logo que surgiu o Bina, te lembra do Bina? Lembro. O Bina era fabricado em Brasília, no Distrito Federal, no final da W3 Sul, uma empresa que na época Uhum. chamava-se Atel. E eu fui a Brasília fazer o curso para implantar no Copom o Bina, né? Naquela época as centrais eram eletromecânicas e tu tinha que fazer o que chamavam de programação, que nada mais é que era uma central de multifrequência compelida, né? Uma central a relé, em que você entrava com ferro de solda e um monte de fiozinho para fazer os Os bypass, jumpers. os jumpers, para passar a sinalização. E ali era eu e mais um outro colega, Sargento Rogério, na época, né? Que a gente começou a trabalhar no Copom mais fixo, né? O Copom é o velho sistema, né, entre que as salas de operações ficavam nas unidades operacionais, os batalhões e regimentos, né, que em Porto Alegre tem um regimento de cavalaria, e o Copom fazia monitoramento só, né, só ficava na escuta, tinha a ligação do 190 e tinha os alarmes bancários e coisa e tal. E não era integrado, era simplesmente polícia militar. Tu tinha o COBOM, que eram os bombeiros, a polícia civil tinha o seu próprio centro, e assim por diante, né? Eu fiquei até 1996 na polícia militar pelo seguinte, eu fui pai com 19 anos, né? Casei com a moça, eu era apaixonado, e somos apaixonados até hoje. Vamos fazer 38 anos de casado. E 3 filhas. E Parabéns. Na época, quem tinha filhos não podia fazer curso de oficial. Então, para mim, já era uma questão difícil, né? Nós tínhamos um quadro de especialista que tinha técnicos industriais, todos os sargentos eram técnicos formados em escolas técnicas. Nós tínhamos oficiais com pós-graduação na Escola de Comunicações do Exército, nós tínhamos engenheiros, né? E aí, quando chegou 1996, o governo do estado resolve extinguir os quadros de especialistas. E para mim isso foi um baque, né? Porque todos viramos combatentes na época, sargentos combatentes. A gente também tinha a formação de combatentes na escola, né? Na escola de formação de sargentos em Santa Maria, mas aquilo pesou bastante, né? E foi um balde de água fria, né? O Rio Grande do Sul, que tinha uma característica muito voltada a telecomunicações, não tinha uma rede de defesa civil magnífica, né? Na época, todo em SSB. Bom, e aí eu fui convidado, eu tinha ido a Brasília fazer esse curso do Bina, e aí eu descobri que lá em Brasília conheci vários colegas, conheci pessoal da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que também estavam na época fazendo esse curso, colegas de outras polícias militares, aí eu comecei a fazer o quê? Eu colocava a minha farda, ia na Varig, na extinta Varig, ou lá no CAN, Correio Aéreo Nacional, que saía aqui de Canoas, da base aérea de Canoas, pedia carona, né? E me hospedava nas polícias militares de outros estados. E assim eu fiz muitos cursos em São Paulo, Brasília, Goiás, Minas Gerais e coisa e tal, sempre dentro da área de telecomunicações. Quando eu estou saindo da Polícia Militar, surge a ideia dos Centros Integrados de Comando e Controle. O Rio Grande do Sul começa a implantar, eu já não estava mais na força, mas sou convidado a acompanhar, né, porque eu tinha muitas ligações com oficiais e coisa e tal.
E quando eu saí, eles permitiram que casados e com filhos pudessem fazer o curso oficial. Não Mas era daí, para ser, né? mas daí tinha que ser formado em Direito, e até hoje é assim, né? O cara, quem é formado em Direito vai para a academia e sai como capitão aqui no Rio Grande do Sul. É meio diferente o sistema. E daí logo depois eu recebo um convite de uma empresa brasileira e americana. Eu vou procurar evitar nome aqui de fabricantes, né, para questão normal. E a gente começa a acompanhar o nascimento dos Centros Integrados de Comando e Controle, né, aqui no Rio Grande do Sul. O Copom era um problema sério. Naquela época não se tinha preocupação em missão crítica, né? Então, assim, o Copom não tinha gerador de energia, não tinha banco de bateria, não tinha no-break, faltava luz, ficava sem o 190, ficava sem rádio, ficava sem tudo, né? E então já quando chega o Centro Integrado de Comando e Controle, que na época aqui chamava-se TAI, Telecentro de Atendimento Integrado, aí as salas de operações saem das unidades operacionais, do Corpo de Bombeiro, das delegacias especializadas e vão para o prédio da Secretaria de Segurança Pública, né? Esse prédio que incendiou aí há algum tempo atrás e há Foi pouco tempo implodido esse ano. foi implodido agora faz alguns dias, Uhum. né? E ali começa a nascer aqui no Rio Grande do Sul o Centro Integrado de Comando e Controle. Logo depois eu saio, começo a trabalhar nessa empresa e logo depois eu recebo um convite para trabalhar como consultor. Eu não sabia o que era consultor, porque eu sempre fui técnico. Eu comecei com 14 anos varrendo oficina do tio meu, que tinha uma empresa aqui que vendia Telefunken, na época, rádio comunicação da Telefone. Telefunken. Telefunken, Chatral, e atendia muito era o aeroporto de Porto Alegre, coisa e tal. Eu comecei lá, né, trabalhando no almoxarifado, separando componentes, coisa e tal. Depois eu fui para a Polícia Militar, começo a fazer serviço de campo, subia em torre, puxava cabo. Depois para a área de projeto, porque eu tinha terminado o curso técnico, tinha ido para a faculdade, né? Para a área de desenvolvimento em laboratório, já com outros. Daí, quando eu vou para o mercado privado, eu aprendo um pouquinho a fazer venda técnica, né? Eu não vendo nem bala de goma, né? Mas a área técnica, sentando, assim, a gente meio que se entende, né? E nesse meio tempo, em determinado momento, começam os movimentos em Brasília para os grandes eventos, né? A visita do Papa, a Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Também teve antes o Pan-Americano, coisa e tal. E eu vou para Brasília e começo a acompanhar as audiências públicas da Polícia Federal, né? Todas elas feitas no auditório do Ministério da Justiça. Começo a conhecer pessoas importantes como o Nilson, né? Como o Russo, né? Várias outras pessoas. Se eu vou começar a dizer o nome aqui, vai complicar. A Polícia Rodoviária Federal, né? O Márcio, né? O Ilha da Polícia Federal, várias pessoas que a gente vai conhecendo que você também conhece, né? O William está aqui, ó, tá acompanhando aqui. O William é um grande parceiro. Ilha, É. fecharam nosso restaurante, Ilha. Eu de vez em quando encontrava com ele, nós temos um restaurante nosso aqui no Menino Deus, fecharam nosso restaurante, vamos ter que achar outro aí. Gosto muito do Uhum. Ilha. Nilson Cavalinha entrou agora também. O Nilson é uma referência Para todos nós, né? incontestável, né? Uhum. E aí a gente começa a participar de todas as audiências e fazer uma construção conjunta, né? As empresas privadas que estavam representadas lá, colaborando. Existe uma série de viagens ao exterior, né? Há uma comissão da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça, que vai, por exemplo, conhecer o maior centro integrado de comando e controle, um dos maiores centros integrados de comando e controle do mundo, que é da cidade do México, né? Vão a Los Angeles, que usa um outro método de centro de comando e controle, vão para a França, coisa e tal. Numas dessas eu
para a França eu fui, para a Argentina, Uruguai, alguns lugares a gente foi uma comissão e as empresas privadas foram autorizadas a ir junto, né, a participar. Então ali se começou a se construir as ideias de Centro Integrado de Comando e Controle, né, que tem uma série de características. No Brasil ainda não é uma realidade, né. Existe, você me interrompe aí de vez em quando aí, tá? Porque eu falo pelos cotovelos aí, o pessoal conhece. Mas Não, existe uma série de dificuldades, né? Porque muita gente confunde sala de operações, que é aquela sala onde tu tem o video wall, as mesinhas e coisa e tal, os computadores, confunde isso com um centro integrado de comando e controle. Não, isso é uma sala de operações. Um centro integrado de comando e controle tem um conjunto, né, de outros ambientes. Você tem uma sala de crise, né, onde os principais peças de comando têm que sentar e tomar decisões, né? Você tem a área de inteligência, que tem que analisar os dados que estão chegando, né? Você tem que criar protocolos operacionais, protocolos de procedimento, né? Protocolo operacional é o dia a dia, né? Tudo que você faz no dia a dia e coisas previstas, né? Olha, vai ter carnaval, então você tem um protocolo operacional do carnaval. Protocolo de procedimentos são aqueles que quando acontece, né, como quando caiu o avião da TAM lá em São Paulo, né, que você tem que tomar decisões rápidas num ambiente totalmente tumultuado, né? Então, essa visão de centro integrado de comando e controle ainda não está muito bem fixada, né? Tu tem lugares assim que são muito bem organizados. Você tem o Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, que é muito bem construído, né? Eu vou falar dos que eu conheço, tá? Certamente pode ser que tenha outros, né? O Centro de Comando da Polícia Rodoviária Federal, ele não chega a ser integrado, porque ele atende às necessidades da Polícia Rodoviária Federal, que tem uma atividade totalmente específica, né? E muito sacrificante, digamos assim, né? Eu até falei que me perdoe meus colegas, assim, mas eu não sei se eu teria coragem de ser policial rodoviário federal. Tem uma admiração muito grande, porque eles pegam tudo. Eles pegam o crime, tráfico de drogas, acidentes, né? É extremamente complicado e num ambiente sempre hostil, que é em rodovia, né? Onde tudo depende de um atendimento muito rápido e sincronizado, né? Então, é muito necessário que se tenha a visão que o centro integrado, realmente, ele não é segurança pública só. Você tem despacho de ambulância, você tem defesa civil, você tem corpo de bombeiros, né? Você tem clima, controle de clima, que você tem que ter sensores espalhados pela cidade, que é uma novidade aí que a cada vez aumenta mais, né? A presença de sensores nesses ambientes, e você tem que ter principalmente um software integrador para isso, né? Um software que pegue todos os sistemas analíticos de todos, né? Do vídeo monitoramento, do sistema de radiocomunicação, do sistema de OCR, de leitura de placas, e que faça um cruzamento de dados para você poder fazer a tomada de decisão, né? Estamos ainda caminhando em direção a isso, estão um pouco distante, né, a realidade, né? E também a questão do centro técnico, que eu sempre digo, gente, tem que ter um centro técnico. O centro técnico é a sala de operações duplicada, num tamanho menor, onde os técnicos estão ali. Os técnicos de radiocomunicação, os técnicos de vídeo monitoramento. Eles têm que ficar em separado do operacional. Certo? Ele tem que ter o operacional não pode parar de fazer o que está fazendo para dizer, a câmera tal está fora do ar. A estação rádio base não está acionando.
isso não é a função da sala de operações. A sala de operações tem que fazer as operações. Os técnicos têm que estar atentos e prover rapidamente a solução, né? O SLA tem que ser muito rápido para isso, né? Que é o tempo de resposta de manutenção, tem que ser muito rápido para isso. Por isso que os técnicos têm que estar atentos numa sala própria deles, né? Não pode haver, a gente vê muito isso de colocarem os técnicos no mesmo ambiente da sala de operações. Isso de vez em quando cria certo tumulto. Ah, eu comprei um celular novo, dá para te me ajudar a trocar a agenda? Você sabe como é que é isso, né? Então tem toda essa situação, né, que a gente tem muito que discutir, né, muito que eu acho que um dos editais mais brilhantes que eu vi na parte técnica foi da Polícia Rodoviária Federal. Ela ainda é uma referência, né? Os municípios estão se atentando muito a isso, né? É muito importante que os municípios, principalmente agora com essa nova guarda municipal, né, que passa a ter um poder de segurança pública, né? Eu acho que eles são muito bem-vindos, né? Eles têm que achar seu próprio caminho. Eu tenho dito muito isso quando posso, né, que não se espelhem em outras organizações de segurança pública, porque não é a mesma coisa, né? Acho que isso até é um bom debate de se puxar um dia aí, né? Para os próximos 10 aí, sugiro que coloque isso, né? Porque a guarda municipal... Oi? Não, isso é bem interessante, né? Eu até vou abrir aqui, né? Eu tinha um dos 10 nomes que estava previsto aqui, era um guarda municipal, né? Que ia participar com a gente aqui. Só que é o guarda municipal aqui de São José, né? É o comandante da guarda municipal aqui de São José dos Pinhais, que é aquele guarda que foi assassinado em São Paulo, lá, Ah, sim. coisa de um mês atrás, um mês e pouquinho, né? Mas está conosco aqui, que eu via, ou pelo menos entrou agora há pouco aqui, o meu amigo Castanon, policial federal aposentado, se não me engano, lá em Guaíra, e ele tem trabalhado muito com a guarda municipal lá dessa cidade, que é uma cidade crítica também, né? Fronteira com Mato Grosso do Sul, Paraguai, enfim, né? E tem toda a razão, né? Tem toda a razão dessa necessidade. Até eu estava folhando aqui o QSA-5, né? E o Casagrande falou dos diferentes sistemas, né, que compõem a unidade de comando e controle, e a gente fala um pouco sobre isso aqui, né? Desde o sistema entre os elementos de comando, né, localizados, o subsistema de combate, que é, de fato, fazer o trabalho de despacho, né, das equipes em campo, e os subsistemas de dados. Né? Isso está aqui na página 119 do livro, né, que compõe todos esses sistemas. E o Casagrande falou aí que vai desde de sinalização de trânsito e tal. E eu acho interessante até a gente tem uma tendência, né, de alimentar toda essa questão, né, com relação aí às smart cities, né? Sim. O Coutinho aqui está falando que o Pavan, da Guarda Municipal de Londrina, nossa querida Londrina, né? Pavan, nós já tivemos... Pavan, eu conheço ele pessoalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar lá na construção da infraestrutura para aquela região lá, que não é só Londrina, que são 4 municípios ali da região, que fizeram um consórcio municipal, né? O Pavan foi a figura decisiva e central, né? Ele é um guarda municipal com uma cultura enorme, assim, uma formação administrativa muito, muito grande, né? Uma visão, quando a gente de vez em quando, assim, eu vou falar para você, assim, a gente que hoje está do outro lado,
na área comercial, quando a gente pega assim, pessoas que têm uma visão fora da caixinha, uma visão mais aberta, né? E o trabalho flui, né? A gente se sente muito gratificado. E se o Pavan, ele foi uma referência, ele é uma referência nas guardas municipais, pelo menos para mim, lá em Londrina, aquela região hoje possui até uma rede de sistema trunking, né? Junto com, com a Polícia Rodoviária Federal, né? Buscando a integração e o Pavan foi peça fundamental para aquele projeto desse certo lá. Muito, muito positivo a presença de pessoas como ele nas guardas Em municipais. Londrina nós tivemos o meu amigo também, Evaristo, o delegado Evaristo, que o SEC trabalhou também na Secretaria de Municipal lá de Londrina. Meu amigo Rogério Carlos, o Chitão. E você tocou num ponto aí que eu queria explorar um pouco também, que a gente tem feito aí alguns contatos também, Casagrande. Uhum. E eu tenho visto você comentar muito sobre os modelos aí de licitação para esse tipo de coisa, né? Queria que Puxa, você isso é uma dor falasse de um pouquinho. cabeça. Isso é uma dor de cabeça. Eu já reparei que isso é uma dor de cabeça para você. Em primeiro Queria lugar, ver assim. você falar um pouquinho disso. Você vê que até o semblante do homem mudou. O Coutinho está ali também. O Coutinho vai me apoiar muito nisso. O Coutinho, que é uma pessoa também fantástica, um profissional de alto nível. É, é muito, muito interessante, porque assim, em qualquer país que você tem a oportunidade de visitar, fora do Brasil, né? E não precisa ser muito, na África do Sul, por exemplo, se você for lá, telecomunicações é a arma da segurança pública, é o sangue que move o corpo da segurança pública e da missão crítica em geral. Né? Não só a segurança pública, mas todo em si. No Brasil, nossa, é muito difícil você ter essa visão, né? Porque quem tem que tomar essas decisões é a área técnica e a área operacional. A área técnica tem que ter a capacidade de entender as necessidades operacional, né? E as decisões têm que ser técnico-operacional. A administração não tem que se envolver nisso, entendeu? E quando a administração se envolve assim, abre uma margem de erros enormes. O Brasil hoje é uma confusão de tecnologias, né? Você tem redes de Tetra, você tem redes P25, você tem redes DMR, né? Você tem redes NextEdge, você tem agora POC, né? Os Push Over Cellular, né? Que não é missão crítica, pelo amor de Deus, né? As pessoas têm que aprender a entender que um sistema de missão crítica é um sistema próprio. Isso é estabelecido em qualquer lugar do mundo assim, né? E quando você tem essa condição de fazer uma camada LTE, uma camada celular em cima, não sei se LTE ou 5G que está por aí, nesses países europeus, os Estados Unidos, Canadá, esses terminais eles recebem prioridade de comunicação. A nossa colega na semana passada, ou retrasada, estava comentando sobre isso, né? Que está A lá em Débora. Portugal. A Débora, que é outra, nossa, outra sumidade, né? Mas no Brasil não tem isso ainda, né? Você não tem prioridade para a comunicação. Então é uma coisa que ainda tem que ser discutida. Não é que seja descartável o uso de uma rede pública para essa atividade, desde que essa rede pública atenda às prioridades de missão crítica, né? Porque senão é um risco, né? Porque a primeira rede que cai é realmente a rede pública. Quando caiu o voo da TAM em São Paulo, todo mundo pegou o celular para discar para casa para dizer, olha, eu estou bem, coisa e tal. O celular não funcionava na região do aeroporto. Todo mundo que teve naquela desgraça lá sabe disso, né? E aí você via reuniões assim nos cantos de gente da aeronáutica, da segurança pública, da Embraer e coisa e tal, reunidos porque os rádios não se conversavam, porque eram tecnologias diferentes. E a questão de licitação pública é isso, né? Primeiro, ela tem que ser técnica e preço, ela nunca pode ser preço,
Equipamentos de missão crítica em geral, seja de telecomunicações, seja armamento, seja colete, né, seja viatura, que na realidade no Brasil não existe viatura, né, no Brasil existe veículo de passeio que é pintado e adaptado, né. Aqui no Rio Grande do Sul agora botaram o para-brisa é balístico e as portas laterais pela primeira vez em séculos. Então assim, a gente está muito longe dessa ideia, né? Então quando você tem lá a Associação de Usuários de Telecomunicação, né? Você tem a APCO, que é a Associação de Profissionais, né, de Comunicação e de Oficiais de Comunicação, que toma as decisões em conjunto, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Austrália. Você tem associações na Europa de usuários, né, que procuram fazer toda essa parte de integração, redes grande, né, grande capacidade de comunicação. E aqui não. Aqui o técnico tem que se virar com o que ele tem, né? Ele sabe como é que funciona o operacional, ele acompanha as operações especiais, né? Mas ele depende de várias outras, né? Nem sempre é a administração, né? Tu tem o setor jurídico que atrapalha uma barbaridade, né? Então você tem que fazer aquelas justificativas longas, explicar para quem não entende, né? Que se você não comprar o equipamento daquele tipo, daquele estilo, você pode morrer em serviço, né? Eu, infelizmente, na Polícia Militar, perdi muitos colegas que morreram com o rádio na mão e o rádio não funcionava, entendeu? Isso me magoa até hoje, isso foi uma marca de você chegar numa viatura e ter um colega teu morto, baleado, segurando o microfone e o cabo do microfone estava quebrado, ou seja, ele acionava e não transmitia, né? E morreu por perda de sangue porque ele estava numa operação numa área meio descampada e na hora de pedir socorro ele não conseguiu porque o rádio simplesmente não funcionava. Então essas coisas, a gente que estava no operacional, a gente que é técnico e viveu essas coisas, a gente tem inúmeras histórias, a gente briga. Gente, tem que ser técnica e preço. Ok, entendeu? Quer discutir preço? Discutir, mas tem que ter técnica nessas licitações. Porque a gente, comunicação de missão crítica é o que diz, missão crítica, é vida que está na ponta, né? Exatamente. Qual que é o valor da vida, né? Assim, quer dizer, Se é só por preço, qual que é o valor da vida? assim, não, vamos, sabe, tem eu contei uma vez, né, o caso de uma audiência aí que em determinado técnico falou que queria que o robô, aquele era da Polícia Federal, o robô fosse operado a 200 metros da bomba, né, do artefato. E aí alguém lá falou, não, mas pode ser 50. Daí a comissão de compra, não, vamos colocar 50. Daí o colega disse, não, ok, pode botar 50, mas a minha equipe não vai operar. Quem vai operar é a equipe é a comissão de licitação, porque a minha equipe não vai operar 50 metros no artefato. Então são essas histórias. Um dia dá para escrever um livro sobre essas histórias todas, né? Sim, sim, sim. E falando em escrever um livro, E deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o teu livro, é, que eu disse o seguinte, né? Quando eu recebi teu livro, eu vou comprar, é um colega, né? E são muito raros os livros de comunicação em português, coisa e tal, né? Mas assim, eu esperava assim, pô, isso deve ser muito chato esse livro, porque todo livro escrito por um engenheiro, por um técnico e professor, ele é chato, em geral. Mas, mas, assim, por ser técnico, a gente já está habituado, né? E que grande surpresa eu tive que a linguagem que você usou, né? Contando, associando a comunicação a histórias, né? A histórias desde do início dos tempos, a comunicação visual, a comunicação napoleônica, Titanic, né? Você deu a maneira que você escreveu o livro ficou muito atrativo de ler, né? Meus parabéns, assim, você realmente de chato não tem absolutamente nada. Leia um livro,
né? Eu acho que o livro devia ser adotado, até recomendo que as escolas de formação, né, sejam de guardas municipais, das polícias militares, eu até quero mandar uma dessas edições aqui para a Academia de Segurança Pública. Eu acho que esse teu livro tem que ser adotado nas escolas de formação, sabe? Porque ele dá uma visão bem didática, né? Ele não é um livro difícil de ler para leigos, né? Ele é um livro que é bem fácil de entender, né? A argumentação do livro também é fantástica. Ele é bem gostoso de ler. Ele não é só dedicado a quem gosta de história, né? E gosta de conhecer. Tem coisa ali que eu nem imaginava ali que eu acabei descobrindo. A história de Napoleão, das comunicações de Napoleão, eu te juro que eu nunca tinha ouvido falar. Foi muito bacana. Eu até saí depois a pesquisar mais sobre o assunto, né? E achei muito interessante aquilo ali. Coisas que a gente não só fica sabendo assim, né? Quando a gente se concentra mesmo, né? É, é que a proposta era justamente essa, né? Porque se eu escrevo um livro buscando mais uma visão tática, operacional, eu não atinjo o técnico, né? Muitas vezes não tem a visão que está acontecendo na ponta, como a gente costuma dizer. E tem o contrário também, né? O cara que está na ponta, às vezes, também não tem a visão técnica, né, das coisas. E você tocou num ponto que eu considero fundamental, eu acho que na sua primeira fala já, quando você fala de como as forças de segurança, como as forças de defesa se relacionam com um instrumento de comunicação. Parece mais um brinquedinho a mais. E a gente Uma tem coisa a visto. mais, aqui o pessoal dizia que era uma coisa a mais a pesar no colete. Né? Exatamente, né? E, e a nossa vivência mostra o contrário disso, né? Você falou de pessoas que foram perdidas, vidas que foram perdidas por falta de comunicação. O livro conta episódios desse tipo também, vidas que foram Isso. perdidas, e momentos que foram ganhos também por causa de comunicação. E não somente falando em termos de tecnologia, né? Porque você falou aí do Titanic, né? Era a melhor tecnologia à época, né? Também, Sim, mas não tinha né? consciência situacional, né? Exatamente, que é o que se busca, né? É Assim, a valorização da informação, né? Eu sempre, exatamente. eu sempre digo o seguinte, assim, na construção dos Centros Integrados de Comando e Controle, que é o nosso assunto de pauta, quando você for construir, você tem que ter que tipo de profissional no projeto desse Centro Integrado de Comando e Controle. Você tem que ter um engenheiro de telecomunicações, ponto. Você tem que ter um engenheiro civil, você tem que ter um engenheiro elétrico, porque a elétrica de um prédio de Centro Integrado de Comando e Controle ele não é o mesmo do que em qualquer outro prédio comercial, ele é totalmente diferente. Você tem que ter um arquiteto, porque você tem que criar um ambiente onde o estresse tem que ser controlado, né? Você vai ter que ter áreas de descanso, áreas de descompressão, né, das pessoas, né? Você vai ter que ter pessoal da área de TI, né? Você tem que ter gente da área do meio ambiente, né? Porque o Centro Integrado de Comando e Controle não pode ser em qualquer lugar, ele tem que estar num local protegido, ele tem que estar num local prazeroso, né? Porque ele é um lugar de pressão. E pessoas sob pressão respondem de diversas maneiras. Outra coisa que eu brigo muito, tá? E que infelizmente é uma característica no Brasil, não de todos os lugares, lógico, mas assim, num percentual razoável, tá?
a escolha das pessoas que vão trabalhar no Centro Integrado de Comando e Controle. Você tem que trabalhar com pessoas escolhidas a dedo. Pessoas que têm consciência que aqueles dados que ele está recebendo, ele tem que transformar em Big Data, em informação. Ele tem que ser um facilitador do processo de comunicação. Né? Ele tem que ter a capacidade de agir e reagir rapidamente. Né? Num caso de um evento adverso, um assalto a banco, o que for, ele tem que saber quais as ruas que ele tem que fechar, né? Se ele tem que acionar os sistemas de ambulância, né? Para atender a tantas guarnições como qualquer outro tipo de eventualidade que aconteça, guincho, né? Para liberar determinadas áreas de acesso e assim por diante, né? E aí o que acontece? Quando você vai em determinados centros integrados de comando e controle, com todo o respeito e dignidade que as pessoas merecem, né? Mas é assim, é o cara que está com licença para tratamento de saúde, é um colega que, infelizmente, passou por algum advento que ele está respondendo determinada portaria, um determinado processo, ele tem que ser tirado da sua linha de frente, né? Então, assim, ele vira uma área em que as pessoas que estão indisponíveis ao serviço assumem as funções do Centro Integrado de Comando e Controle. O que é uma piada. Né? Não, assim, lógico, a gente não vai julgar as pessoas pelos seus problemas. Não é que a pessoa tenha um problema caso seja incapaz. Né? Mas as pessoas que estão no Centro Integrado de Comando e Controle, elas têm que ser pessoas diferenciadas, elas têm que ser pessoas que estão habituadas a trabalhar sob pressão. São pessoas que têm que estar tranquilas, né? Um brasileiro tranquilo é meio complicado, né? Ok. Né? Mas assim, dentro das possibilidades, ele tem que saber, né, atender. O Nils colocou ali os protocolos, né? Tem que conhecer os protocolos, tem que ser uma pessoa treinada, né? Existe já até em determinado momento alguns países que estão treinando pessoas específicas para trabalhar dentro dos centros integrados de comando e controle. Não são mais policiais ou outro tipo de pessoas, ou um bombeiro, ou um guarda municipal que está ali no atendimento. São pessoas que são contratadas e treinadas para uma área de segurança, de missão crítica, único e exclusivamente para trabalhar no Centro Integrado de Comando e Controle. Surge uma nova categoria de profissionais de Centro Integrado de Comando e Controle. Isso é muito comum nos Estados Unidos, muito comum no Canadá, né? E alguns países da Europa também já estão tomando esse tipo de situação. Porque a pessoa ela tem que ser treinada a atender os protocolos. Né? Ela tem que estar... E a gente sabe que hoje isso não é assim. Né? Por exemplo, quando era Copom, em que o comando era nos batalhões, né? Geralmente quem operava o rádio é aquele cara que conhecia bem a sua região. Que na hora de fazer um cerco de uma ocorrência, ele de cabeça fazia. Hoje você tem software analítico que faz isso. Né? Hoje toda a parte de software, né? E também tem outra coisa, né? Quando colocar vídeo monitoramento, pelo amor de Deus, né? Coloca vídeo analítico, senão não tem como uma pessoa ficar o tempo todo olhando para um telão e achar que vai enxergar tudo que está acontecendo ali. Não vai. Você tem que ter determinadas ferramentas, né, os analíticos, para dizer, olha, esse carro entrou contramão, tem uma pessoa deitada, tem fogo, né, e assim por diante. Né? Os analíticos são importantes. Né? Então, são muitas coisas que tem que se fazer, né? São muitos profissionais envolvidos. É extremamente necessário que o operacional e a área técnica decida isso. Né? A parte de segurança dessas edificações, às vezes também assim, é mapeada. Né? Você vai para um determinado município e o Centro Integrado de Comando e Controle fica numa área que é totalmente fácil de você passar e sabotar. Né? Assim, eu já vi cidades em que o gerador de energia ficava pro lado da calçada, sabe?
Aí não tinha um muro, tinha uma grade ali, que tu espichava a mão na grade e encostava no gerador. Quer dizer, e o gerador com a mesma entrada da linha de energia. Eu vou ali, corto a energia, saboto o gerador, acabei com o centro integrado de comando e controle. Né? Sempre que o assunto é centro integrado de comando e controle, eu lembro do Duro de Matar 4, É. que no filme, dando spoiler já para quem não assistiu, né? Mas é filme antigo, acho que a galera já Sei. no filme é sabotado justamente o centro de comando e controle e ele afeta desde a parte de comunicação, dados, ferrovias, metrô, etc., né? E, e aí o comando e controle da cidade ele é transferido para um caminhão, né? Como esses centro Isso. comando e controle móveis que nós temos aí, são legados dos eventos, né? Aham. E, então, sempre que a gente conversa sobre comando e controle, eu lembro desse filme, né? Do Duro de É. Matar 4. É, Coutinho tá falando aqui, fibra ótica aérea. É outra coisa também que é. fibra ótica aérea. Não, vamos É, aproveitar que o pessoal está fazendo perguntas aqui. vamos Vamos, lá. vamos dar uma moral para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Deixa eu puxar aqui. Agora há pouco o Nilson Cavalim, glorioso Nilson Cavalim, perguntou aqui o seguinte: na percepção dele, os centros de comando e controle mais avançados são aqueles de países que têm que podem sofrer atentados terroristas. Você concorda com o Nilson ou Casagrande? Eu tive a oportunidade de estar na França e na Holanda e na Inglaterra. E lógico, assim, o medo deles não é o nosso medo. A segurança pública lá é estruturada de uma outra maneira. Lógico que lá tem crimes, mas não é, obviamente, que tem o nosso aqui, né? Lá eles Uhum. dão 20 tiros por ano, aqui a gente dá 20 tiros por minuto, né? Então, mas o Uhum. grande medo deles lá realmente é um ataque, são ataques terroristas. E os centros integrados de comando e controle, eles são Tier 4, né? Ou seja, eles são duplos, né? Ele tem um que é conhecido e outro num lugar que não é conhecido, né? Assim, eles são totalmente duplicados, né? Nós aqui temos uma preocupação de segurança pública, mas eu te garanto que existe muita dor de cabeça em lugares onde a criminalidade é alta e organizada, né? E cada vez mais organizada, né? Inclusive, ontem a gente estava conversando sobre, eu tenho um determinado grupo aqui de colegas, falando sobre infiltração, né? A quantidade de processos. Quem acompanha os tribunais de justiça militar no Twitter, por exemplo, sabe que os números de pessoas presas, expulsas nas áreas de defesa e segurança pública têm aumentado assim, muito, né? Que são pessoas que são infiltradas, né? Dentro das organizações. Isso é uma realidade, né? O setor de inteligência sabe disso, né? Mas tem toda essa questão, e o Nilson tem razão, assim, lá a preocupação é realmente muito elevada. Mas assim, nós estamos ainda engatinhando, né? Lá a decisão é técnico-operacional, ninguém interfere, né? Ninguém interfere. Lá existe uma força da segurança pública que ela determina o que os fabricantes têm que entregar, entendeu? Dentro das necessidades. Aqui, que é outra briga, né? Eu, apesar de ser desse lado de cá, eu digo, aqui no Brasil, muitas decisões são tomadas pelos fabricantes. Quem decide quem vai comprar o quê, né? Que tipo de tecnologia vai usar, muitas vezes é o fabricante, o poder de convencimento do fabricante. Não estou dizendo aqui que exista mal feito nisso, em determinado momento, tá? É lógico que aqui e ali vai ter. Nós estamos no Brasil, né? Mas existe, por exemplo, no meu estado, aqui no Rio Grande do Sul,
como foi extinto os quadros de especialistas, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul não tem nenhum engenheiro de telecomunicações e nenhum técnico. Então, como é que essas decisões de tecnologia são tomadas na organização? Você tem alguns oficiais que têm formação em tecnologia da informação. Nós convenhamos, né, com todo o respeito que os nossos colegas de TI têm, eles entendem tanto de telecomunicações quanto a gente entende de data center. A recíproca é verdadeira, né? Então, assim, em muitos estados é essa grande realidade. Você não tem nos quadros. Então, como é que as pessoas se convencem de qual tecnologia escolher? Então, assim, tem coisas assim, por exemplo, você falou agora há pouco em cidades fronteiriças. As nossas fronteiras são um caso de centro integrado de comando e controle específico para a área de fronteiras. Assim como a Amazônia Azul, que é o nosso território marítimo, né, ele tem um centro integrado de comando e controle para ações em áreas marítimas, né? Então, assim, esses centros integrados que lá no passado, né, tinha os projetos, né, do Enafron, PFRON e coisa e tal, esses projetos muitos não decolaram. Houve propostas de colocar 800 mega em área de fronteira. Assim, gente, como é que pode fazer coisas desse gênero, tu entendeu? E tava, então, assim, a gente que sabe, que conhece o dia a dia, que trabalha em campo, que coisa e tal, que conhece mapa de projeção de cobertura radioelétrica, coisa e tal, você começa a ouvir coisas assim que são loucuras, devaneios. Aí quem é que decidiu isso? Alguma empresa, alguma indústria que tem uma sucata guardada em algum depósito, coisa e tal, e quer passar adiante. E aí se aproveita, né, da inocência, do falta de conhecimento de determinados profissionais e empurra, né, coisas que já nem estão mais no mercado, né, em muitos lugares do mundo nem é mais usado, né? Entendi. Então é muito complicado ainda no Brasil a gente falar sobre tecnologia de missão crítica. Tem muito assunto, muitas horas de conversa. Ah, sim. É por isso que nós separamos 10 horas aqui. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda temporada. Se você acha que a gente tem que fazer uma segunda temporada, comente aqui. A gente vai trazer mais gente para conversar. Um dos caras que está sempre conosco aqui é o Major Lopes, lá do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Está aqui com a gente sempre, desde a primeira live, ele está aqui sempre assistindo a gente ao vivo. Leandro Lopes, grande fera, trabalhou na Casa Militar, lá em Brasília. Também o Distrito Federal deve muito ao Major Leandro Lopes aí por ter uma rede que tem lá, né? Bacana, bacana. O Inácio está falando aqui, boa noite, admira meu trabalho, gosta das lives, que Deus nos abençoe sempre, amém. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu achar aqui. Eu tinha uma pergunta aqui. Você falou aí, Casagrande, a Beth Nolasco. Goiás. Está nos assistindo aqui. Essa moça, ela tem um rádio tatuado no braço. Ela é uma fera. E a nossa leitora também aqui. Eu acho ela sensacional. Não, ela é sensacional. Uma figura fantástica. Ela trabalha numa empresa há muitos anos, uma empresa lá em Goiás, e atende Goiás, o Distrito Federal. Ela é uma pessoa de sucesso profissional, né? E eu gosto muito quando as mulheres se empoderam na nossa área, até porque elas são, desculpe meus colegas, elas são muito mais focadas do que a gente. É isso aí, Beth, queremos você aqui no Papo QSA5 também, falando um pouco da sua experiência, da sua experiência também como leitora do QSA5. Também está aqui o Coutinho conosco, que a gente já tinha falado dele, o Alexandre Gomes F, mandando um salve aqui. Antes da gente ir para o momento final, já o papo é muito bom quando a gente
o tempo passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, Isso. né? E você comentou em alguns momentos aqui do centro de comando com relação à inteligência. A gente viu nos episódios de 11 de setembro, e até a gente relata isso no QSA-5, que diversas informações da área de inteligência acabaram não indo para o operacional ou indo tardiamente. A era da informação e do caos, ela tem essa sensibilidade da informação em razão do tempo também, né? Isso. Também não tenho dúvidas que os Estados Unidos tinham bons equipamentos naquele episódio, né? Mas algum procedimento, alguma coisa faltou. Eu queria que você falasse um pouco da necessidade de aproximar a inteligência e o operacional. Que tudo isso que a gente está falando aqui está no capítulo que a gente chama de Gibson Girl, Gibson, no livro que é assim. não, existe o seguinte, tudo é um ciclo, né? A informação que sai da necessidade chega no centro de operações, vai para o operacional, né? A inteligência tem que sempre analisar, porque as ocorrências podem ser parecidas, mas não são iguais, né? E a inteligência tem que responder ao operacional, que no Brasil é outra coisa que não acontece com muita facilidade. Nas esferas federais, a Polícia Federal é muito conhecida, né, por essa questão de inteligência, a Polícia Rodoviária Federal trabalha fortemente com inteligência, né, tanto que bate recorde em cima de recorde de apreensão de drogas, né, e tudo isso é trabalho de inteligência, mas não é uma coisa da segurança pública urbana do dia a dia, né? Eu tenho trabalhado muito no novo projeto, né, que são os gênios digitais. Os gênios digitais, o que é? Você começa a acumular dados, Big Data, joga esse Big Data numa cidade virtual, tá? Seja a cidade que você opere, e você começa a ter dados estatísticos de determinados períodos. Em geral, 4 anos é necessário, no mínimo, porque existem vários fatores das manchas criminais, porque mancha criminal, você não termina com a mancha criminal, você transfere mancha criminal. Esse é outro engodo que tem, né? Os caras dizem, não, vamos aumentar o policiamento nesta área porque a mancha criminal é muito grande. Ok, você transferiu para outro lugar, né? Com o cercamento eletrônico que tem havido, né, com leitura de placas, o que acontece? Está diminuindo na cidade X o roubo de carros, mas está aumentando na cidade Y, que é a cidade ao lado, o roubo de carros, porque essa é a movimentação da mancha criminal, né? E que mancha criminal só se termina com inteligência. Se não tem inteligência, ela é uma mancha operacional. Você transfere ela de um lado para o outro, fica jogando ela para um lado e para o outro, e não resolve o problema. Entendeu? Por isso que a inteligência tem que ter um investimento muito alto, a inteligência tem que responder, todos somos escravos do operacional. Quem manda na segurança pública é o operacional. Quem obedece é a área técnica, é a área de inteligência, é a área de administração. No Brasil, ninguém trata isso com seriedade, né? Missão crítica, você tem que atender rápido e eficiente e eficaz. Não basta ser eficiente, tem que ser eficaz. Você tem que chegar, responder à altura e debelar imediatamente aquilo para que não se repita. Ok? Mas Ok. parece que o operacional é que é escravo de todo mundo. Enquanto a gente viver nessa que segurança pública é arma, colete, viatura, né? Enquanto que eu digo que é telecomunicações, inteligência e treinamento, a gente vai continuar na mesma situação, né? Eu sou filho de policial militar. Meu pai foi de soldado a capitão, entendeu? Passou por todas as áreas, né? O meu avô foi guarda civil lá, né? Começo do século passado. Então, assim, eu não sou nenhum gênio. A gente vive em segurança pública, a gente tem esses colegas em todo o país, e o reflexo que a gente vê é esse, né?
em que o operacional tem que se sujeitar, né, às decisões políticas ou administrativas, né? Nem vamos entrar no assunto político, porque Aí aí já fica, era. aí fica feio, né? Mas Olha, assim, Casagrande, oi, é sensacional. Eu vou ter que. A gente já está assim caminhando para o momento em que o Instagram vai derrubar derruba. a gente. E ele derruba mesmo, tá? Mas tem muita história para contar, é muito legal. E você falou aí de um tripé importante: telecomunicações, inteligência e treinamento. Isso. Treinamento. Isso. Na semana que vem, nós vamos receber aqui o professor Moazen. E o nosso tema é comunicação, treinar, operar e instruir. Ótimo. Ótimo. Então, nós vamos falar desse papel aqui no nosso papo, que é CA5, né? Da parte de treinamento. Todo mundo treina com pistola, todo mundo treina com fuzil, etc. E o pessoal acaba não treinando com as ferramentas de TIC, que na era da Isso. informação digital são essenciais, né? Então, eu Com quero certeza. convidar a todos para estarem conosco na semana que vem. Quero convidar os meus seguidores aqui que sigam também o Casagrande no LinkedIn, nas suas redes sociais aí, no Instagram. Quero convidar o pessoal que o Casagrande trouxe aqui para o nosso papo, que é assim, que acompanhem o nosso trabalho aqui também, no underline Luciano Castilho, né? Leia o Que livro. procurem o Leia o livro. QSA5, né? Que Vocês procurem vão o gostar. Vocês vão QSA5, gostar. Ele não é um né? livro histórico e eu acho que é isso que eu ia dizer, Luciano, com toda a sinceridade, você não paga meu salário, né? Eu acho que é um marco o teu livro, eu acho que se ele devidamente trabalhado, né? Eu acho que ele é um marco nas questões até de treinamento, de visualização da necessidade de telecomunicações. Ele tem que chegar efetivamente nas escolas de formação. Que depender de mim aqui no Sul, vai chegar. Se Deus quiser, se Deus quiser. Casa Grande, muito obrigado por ter estado Obrigado, conosco, Luciano. né? Quero agradecer de coração. Vamos combinar aqui com o pessoal, vou fazer uma pesquisinha aqui no Instagram. A gente tem aí mais 5 lives pela frente, o professor Moazen, o coronel Alessandro Pizzacco, né, da Guerra na Era da Informação, né, guerra irregular, excelente. Nós vamos ter ainda aqui o Luciano, da Survivor, aqui de Santa Catarina. Nós vamos ter o Sérgio Gadelha. E, por último, fechando, nós vamos ter o Caveira 12, o Major Bonfim, né, falando de operações especiais e comunicação. E aí a gente fecha a nossa fase, essa temporada de QSA5. Mas fala para mim depois, aí no Instagram, se você quer uma segunda temporada, eu acho que vale a pena a gente trazer o Major Lopes, falar aqui com o Cavalim, Sim. trazer Eu gostaria de sugerir meus amigos, meus colegas lá da Facens, das Faculdades de Engenharia de Sorocaba, que tenha primeiro sistema 5G e LTE 5G, que é a próxima camada a se acrescentar em missão crítica. Tem pessoas, tem o Roberto, o engenheiro Roberto, tem o Elis, tem pessoas fantásticas lá que também sugiro que você oportunize os seus ouvintes aí a conhecer. Vamos trocar essa ideia. Pessoal, procurem então aí, ajudem a gente, né, com o QSA5. Tem o link para você adquirir aqui no Instagram. Sigam aqui o Luciano Castilho no Instagram. Deixa eu agradecer o pessoal que começou a seguir agora. O Fonseca, a Jaqueline Franco Casa Grande, deve ser Dona Casa Patroa. Grande, né? Dona Dona Patroa. Patroa. A chefe Obrigado. a chefe do castelo. Quero agradecer também a patroa aqui de casa, que está online também aqui. Tem aqui o Instituto de Investigação e Segurança conosco também. E todos os nossos colegas que estiveram conosco essa noite. São Casa pessoas Grande, muito obrigado mais uma vez. Os peritos também são importantíssimos. Uma honra tê-lo Uma honra aqui. para mim.
Foi um aprendizado muito grande essa noite. Obrigado, querido. Então, Um abraço. Boa noite semana pra que todos. vem, semana que vem, o professor Moazen vai falar de treinamento, vai falar de instrução, vai falar de capacitação. Por que a gente tem que estudar essas coisas na era da informação e do caos? Por que a gente tem que estudar telecomunicações, tecnologia da informação para a segurança pública e defesa? Um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, Casagrande. Boa noite, querido. Tchau. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.